Aqui, diga amém. Amém. Aprenderam, né? Amém. Bom, eu fiz uma pergunta dessa na primeira vez que eu trouxe mensagem ontem à noite. Só uma pessoa levantou a mão e uma criança, né? Cadê ela? Ela está aqui? Ah, desceu. É, a filha do pastor, ovelha. Pessoas queriam ser leões, águias aqui, né? Desistiram da ideia, né? Porque nós somos o quê? Ovelhas. Agora, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? É o Senhor. Amém? Então, boa noite, ovelhas. E eu sou tão ovelha quanto você. Tá bom? Porque o meu pastor é o mesmo que o seu, o Senhor, não é? É esse Senhor que nos pastoreia, que cuida da gente. Nós temos falado disso, irmãos, desde ontem à noite. Estamos falando sobre o Salmo 23, que descreve a jornada de uma ovelha. Uma jornada onde tem um começo, uma continuidade e tem um desfecho. O final do Salmo é um desfecho. E nós iremos falar um pouquinho disso hoje à noite, né? Abra tua Bíblia no Salmo de número 23. Nós vamos ler o Salmo, depois eu vou parar no versículo 4 até o versículo 6, é o versículo que nós iremos meditar nessa noite, tá? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas, das águas de descanso, refrigera-me a alma. Nós vimos aqui que o que esse pastor, que é o Senhor, não deixa faltar, e nada faltará. Primeiro, não faltará alimento e descanso, né? Ele é aquele que leva a gente para o melhor alimento, pastos verdejantes, e ele é aquele que nos leva a descanso, a paz, ao sossego. E só assim, irmãos, a nossa alma é revigorada. Ninguém, né, quem não come, não descansa, é fraco. Mas estamos falando aqui do tratar da alma da gente, que é muito mais profunda que nós possamos imaginar, não é? Deus cuida da alma, da nossa vida como um todo, não é? E a alma nossa deseja, e o único alimento que a nossa alma deseja, que traz satisfação para ela, é o alimento que vem do Senhor, e falamos que esse alimento é a palavra, não é? Obrigado. O versículo 3, continuando, fala: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não faltará provisão e não faltará direção. Esse pastor não somente nos dá o alimento e a paz, mas esse pastor também nos dá uma direção para a vida. E nessa direção há um caminho, e neste caminho há um propósito. O caminho reto, justo, e qual o propósito? A reputação dele, o nome dele. Deus é glorificado por cuidar bem das suas ovelhas. E quando os frutos desse cuidado aparecem na tua vida, quem é glorificado é você. É Ele, porque é Ele que está cuidando, não é? Você não se autocuida, né? Ele cuida de você. E o Salmo de Davi expressa essa convicção, essa fé aqui, do início ao fim, de forma muito pessoal, né? Porque é um salmo pessoal. E é um salmo de movimento, pois descreve a ovelha sendo conduzida. E a partir do versículo 4, Davi nos diz, irmãos, talvez a parte mais falada, principalmente em velório. Não sei por quê, mas acho que tem a ver com o que eu vou falar hoje. Versículo 4 fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, não terei medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei o desfecho na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, o Senhor é o nosso pastor. E devemos ter a convicção de que o Senhor sabe cuidar da gente. Porque nós estamos aqui e somos tuas ovelhas. Necessitadas, frágeis, carentes, muitas vezes desorientadas, desgarradas, mas o Senhor é o pastor que vai atrás das suas ovelhas,
e as conduz a pastos verdejantes e dá o descanso que restaura a nossa alma. O Senhor também é aquele que nos dá direção e propósito para esta vida, que tem a ver com a Tua glória, com a reputação do Teu grandioso nome, Senhor. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa nos dar, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, a clareza e a convicção para entender e aceitar o que esses versículos preciosos revelam para a gente. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, terceiro, não faltará proteção, não faltará provisão, não faltará direção e não faltará proteção, tá? Bom, imagine o Sérgio, irmãos, e a Ruth passeando numa noite, meia-noite, a Ruth e o Sérgio andando numa rua escura, tenebrosa, ao lado do muro de um cemitério, tá? Tá ele e a Ruth de mãos dadas, andando do lado do muro de um cemitério, uma rua isolada e só os dois, meia-noite. E tá lá, a Ruth e o Sérgio andando e de repente, irmãos, alguém pula do muro do cemitério e dá um susto neles. E o que você imagina que vai acontecer? Naturalmente deveria acontecer isso. Espero que aconteça. A Ruth se enfia debaixo do sovaco do Sérgio e agarra ele, e o Sérgio abraça ela e fala: você está protegido, meu amor? Seria ridículo o contrário, né? Imagina o contrário, um homem desse tamanho, né? Apesar que a Ruth também é grande, né? A família inteira é grande. Mas imagina o contrário, o Sérgio tremendo de medo e se escondendo por trás da Ruth, para que a Ruth defenda ela daquele bicho, daquele ladrão, ao salteador que se avançou para cima deles. Não seria estranho? Eu acho que naturalmente a mulher faz isso. Espero. Não porque ela é uma coitada, não porque ela é incapaz, mas porque ela quer ser protegida. E ela sabe que o homem, grande, forte, musculoso, né? Nem todos são, mas ele tem mais força. Até um cara magrelo que nem eu tem mais força que a Luciana, que é forte. Não é? A gente já brigou lá em casa, já. E aí ela viu que eu sou mais forte que ela. Tô brincando. Mas é verdade, irmãos? Não é? Irmãos, o texto fala pra gente aqui, a pior coisa que existe, irmãos, é você imaginar, e perguntaria para Ruth se ela teria coragem de passar do lado do cemitério, meia-noite, sozinha, né? E se isso acontecesse com ela? Irmãos, é horrível você passar por um lugar perigoso, onde você corre risco, onde você pode ser violentada ou violentado ou assaltado, num lugar escuro, tenebroso, sozinho. Porque quando você está sozinho e não há nenhum recurso para te ajudar, você sofre. Alguém já passou por isso? Por uma solidão profunda, e você olha ao teu redor, não há nada que possa sossegar você? O que é que toma conta do teu coração? O medo, o pavor, o descontrole? Agora, irmãos, esse texto faz uma promessa maravilhosa para a gente, a convicção que Davi tinha, que o Senhor está comigo. E não é somente o Senhor, mas a vara e o cajado do Senhor também. Não é? Irmãos, Deus nos protege com a presença e com as armas dele. Deus anda amado, irmão. Tá bom? E nós iremos pensar um pouco nisso. É claro, irmãos, que a ideia aqui, a imagem aqui é de um pastor conduzindo as suas ovelhas. Mas a Davi é interessante, fala para a pessoa, mesmo que eu, a ideia aqui não é ainda que eu ande, né? Como essa tradução minha fala assim, mas a ideia é,
mesmo quando eu andar, porque é uma certeza, ou é uma realidade que você deve saber. Eu não sei se você está passando pelo vale da sombra da morte, talvez esteja, mas talvez um dia você passará ou já passou por isso. Agora, como você passou por isso? É o que Davi diz para a gente aqui. Bom, o pastor às vezes tem que conduzir as suas ovelhas pelo vale perigoso, complicado, desfiladeiros, tudo ali, animais ao redor perigosos, para que essa ovelha possa alcançar, talvez, a ser direcionada a um pasto, a um lugar onde ela vai ter realmente a libertação de todos os perigos que ela enfrentou ali. E às vezes é necessário que o pastor passe por ali, não é? Mas quem está com essa ovelha? O pastor. E o pastor, ele tem o quê? Os seus recursos para poder cuidar da ovelha. Aqui fala sobre o pastor, ele está com a sua vara, não diz? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara, que é um bordão, é um instrumento com ponta, geralmente usado para ferir animais, lobos, que vêm atacar a ovelha ou para ele cutucar. E tem o cajado, que é aquele instrumento que tem uma curva, né, na ponta, onde o pastor geralmente usa para puxar a ovelha, ou até mesmo para puxar a ovelha para que ela venha para o colo dele. Tal é a habilidade do pastor, não é? E Davi, então, sente segurança e paz, irmãos, neste pastor que está presente e naquele que o pastor oferece para protegê-lo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Algumas traduções falam me protege, que é a ideia aqui. Uma proteção que traz paz, consolo, segurança para a gente. Bom, quais são os inimigos, irmãos, de uma ovelha? Lobo. Não é? Lobos são inimigos de ovelhas. Só lobo? Leão também. Quem queria ser leão? Tem leões, irmãos, né? Quem queria ser leão? Porque você sabe que você é um inimigo de ovelha. A não ser o leão da tribo de Judá. Ele é amigo da ovelha, né? Ele é o único leão que você pode confiar, tá bom? O único leão que você pode confiar, irmão, na segurança do poder dele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro, que também é leão, né? Mas há leão também, irmãos, que devora ovelhas. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. E vamos pensar um pouquinho, irmãos, nestes inimigos das ovelhas, tá? Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus, o nosso Senhor, fala. Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos vorazes. Bom, ele identifica esses lobos vorazes como falsos profetas, que se disfarçam de ovelha, que simulam a aparência com ovelha, e a intenção dele é o quê? A voracidade de destruir ovelhas. Vai para Efésios capítulo 20. Aliás, desculpa, Atos capítulo 20. Paulo aqui tem uma conversa, mãe, muito séria com os pastores das igrejas de Éfeso. E ele dá orientações, recomendações, tendo em vista, irmãos, que talvez eles não veriam o apóstolo Paulo mais. Há um encerramento dessa conversa muito bonito, né? Eles oram, se ajoelham na praia e oram. É linda essa passagem, né? Emocionante. Eles choram porque o apóstolo Paulo realmente treinou esses homens para fazer
aquilo que nós, como pastores, precisamos: cuidar das ovelhas. E Paulo faz um alerta, que dá um alerta, irmãos, aos pastores, a partir do versículo 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mais chocante é o 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Irmãos, não é difícil você identificar um lobo, ou esses aqui, que entre nós, pastores, se levantam também. Não é difícil identificar. É quando eles têm seguidores. Irmãos, eu estou aqui como pastor para fazê-lo seguir Jesus Cristo. Amém. Amém? Não para me seguir. Tá? Posso ser o exemplo, temos que ser. Mas nesse sentido aqui, irmãos, tem pessoas que falam coisas para que você possa segui-lo. Não é? E você gosta daquele cara porque você gosta do que ele fala. Agora, o que ele fala é que o pastor Jesus falaria. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou a esses homens para que eles pudessem pregar na igreja. Agora é complicado, irmãos. Esses homens ganham seguidores. E por que ganham? Porque eles conseguem cativar o coração da gente. Então aqui nós identificamos 2 inimigos. O inimigo chamado lobo, ou aqueles que ensinam, que promovem muitas vezes heresias, que vai pregar muitas vezes o que você quer ouvir, que cativa o teu coração, porque esse também é teu inimigo. Nós falamos disso. Que o nosso coração não é confiável. O nosso coração é corrupto. E eu não posso, irmãos, seguir os conselhos do meu coração e tenho que duvidar e questionar e agir com prudência e avaliar o que as pessoas falam. E só há um recurso, irmãos, no mundo capaz de tornar você esperto contra lobo e contra o teu próprio coração: as Escrituras. Amém? Primeiro ponto, tá? Inimigo, lobo. Bom, vai para 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Sejam sóbrios. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem? Lá em Atos, quem eram os inimigos? Não era o diabo, mas eram os instrumentos, o instrumento que ele usa. Tá? Lobos, falsos profetas, falsos mestres, hereges que se levantam dentre nós, irmãos. Nós vemos isso hoje. Muitas pessoas entre nós se levantando para poder falar coisas pervertidas, que enganam, mas que muita gente quer ouvir. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o quê? Leão. Como leão que ruge, procurando alguém, ovelha, para devorar. Mas como é que ele faz isso, irmãos? Será que ele aparece com um garfo, com aquele rabão vermelho e mostra a boca grande que ele tem com os dentões na frente? Como ele faz isso? Esta igreja aqui, irmãos, 1 Pedro, Pedro está enviando uma carta, aliás, 2 cartas que ele envia, para uma igreja que estava passando pelo vale da sombra da morte.
uma igreja sofredora. Irmãos estavam sofrendo muito aqui. Toda a carta tem esse teor por trás. Pedro escreve, irmãos, preocupado com uma igreja sofredora. Ele fala que o sofrimento é importante para levar a fé dos irmãos à maturidade, ao crescimento. Mas ele se preocupa também, porque o mesmo sofrimento, mesmo vai dar da morte, possam fazer desisti-los disso e abandonar tudo. O sofrimento, irmãos, ele é bom e ruim. Ele é bom quando você entende pela perspectiva divina. Ele é ruim quando Satanás sussurra no teu ouvido. E quando ele faz você duvidar de que Deus é bom e está cuidando de você. Mesmo no sofrimento. Que essa é a maior dificuldade que nós temos para entender, irmãos. Esta é a maior crítica que os ateus lançam contra a gente. Como vocês cristãos podem crer no Deus, vocês levam chicote toda hora. Olha a história da igreja de vocês, como é que é. Onde estava Deus para livrar você? Querer Ele para livrar você. Nós temos dificuldade para entender, irmãos, que Deus sempre é bom, mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós temos dificuldade para acreditar que Ele está cuidando da gente, mesmo passando por dores terríveis às vezes. E a igreja que estava sofrendo muito. Agora, como ele continua? Como lidar com esse leão devorador, irmãos, que anda ao derredor, preste atenção, ele anda ao derredor procurando. Ele procura. E ele procura quem? A ovelha o quê? Mais frágil, porque ele é oportunista. E ele vai atrás dessa para poder o quê? Devorar. E ele nos amedronta com o seu rugir, como o leão que ruge. E como ele, Pedro fala, como nós devemos lidar com o diabo. Apontando a arma para a cabeça dele, dando um tiro. Vão acabar com esse desgraçado agora. Não, você não tem poder para isso. Só há um, irmãos, que vai destruí-lo. Só há um. Ele já está destruído, né? A cabeça dele já foi esmagada. E um dia será colocado sobre os nossos pés, né? Como diz Romanos. Ele já é um leão desdentado, tá bom? Mas ainda ruge. Mas a arma que nós temos, irmãos, para lutar contra ele, ele vai falar no versículo 9, resistam-lhe, a resistência, se mantém firme contra ele. Ou seja, ele vai te pressionar, ele vai querer empurrar você, ele vai querer espremer você. Como você faz? Não fuja dele. Resista. Enfrente com resistência. Como? Firmes na fé. Agora, irmãos, não foi isso que Davi usou no salmo inteiro? Qual é a convicção que ele tem ao passar pelo vale? Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, entenda uma coisa. Não há ovelha de Cristo que enfrenta a solidão. Isso é uma coisa da tua cabeça que é difícil de lidar. Não há, irmãos. Um cristão nunca deveria sofrer por solidão. Porque ele nunca foi sozinho. Nunca, irmãos. Jesus, irmãos, passou por isso, pelo vale da sombra da morte. E na véspera da sua crucificação, ele falou o seguinte para os seus discípulos: olha, todos vocês vão me abandonar. E ele fala isso com uma coisa tão normal, porque esse texto, irmãos, continua o seguinte: todos vocês vão me abandonar. Aí ele fala o seguinte: mas fique em paz. Você ficaria em paz depois de uma coisa dessa? Ele olha para você e fala: olha, você vai me abandonar, tá? Mas fique em paz. Fique em paz. Você fala, mas, ué,
E como é? Ele fala, por que você tem que ficar em paz? Eu venci o mundo. Eu venci. Mas ele fala uma coisa mais interessante ainda, irmãos. Todos vocês me abandonaram, mas eu não estou sozinho. Pai está comigo. Você sabe por que, irmão, Jesus não virou as costas e fugiu? Quando lá no Getsemane ele suava sangue em oração, quando lá, irmão, Satanás fez forte resistência contra ele tinha essa convicção de que o Pai estava com ele. Por isso ele orou, porque não faria sentido se ele não acreditasse nisso. Ele orou. Nós vamos falar disso também, da importância da oração, tá? Fundamental para isso. Mas isso você precisa entender. Irmãos, Jesus, irmãos, conseguiu passar por esse mundo com essa convicção. A sua segurança não estava nos discípulos, na igreja, nas pessoas. Nunca foi. Nem na sua família. A segurança de Jesus, irmãos, estava no Pai, no amor do Pai, desde o início até o fim, e continua. Sempre foi essa. E a mesma coisa que ele fala aqui, Pedro aprendeu isso. E Pedro, irmãos, aprendeu isso, irmãos, tomando cacetada. Porque Jesus falou o que para Pedro? Pedro falou, Jesus falou, vocês vão me abandonar. Ele, eu jamais. Não, ele sim, eu não. Jamais vou te abandonar. Aí fala, Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Foi isso, né? Falou. E que você me negará 3 vezes, né? Ele fala, Satanás, Pedro, vos pediu para peneirar vocês como trigo. Ele vai fazer pressão em vocês. Porque ele sabe que vocês são minhas ovelhas. E ele vai pressionar vocês. Agora, irmãos, o que é que Satanás vai tentar destruir em Pedro? A fé. E o que Jesus fala? Mas eu roguei por ti, Pedro. Eu orei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. A palavra desfalecer, mas é eclipsar, tá? Não é a palavra escurecer, é enegrecer. Olha, eu orei para que a tua fé não se esmoreça dentro das falhas, não se apague. Ou seja, irmãos, a fé de Pedro foi mantida, não porque Pedro era forte, mas porque Jesus orou por ele. Porque do início até o fim, quem mantém a tua vida é ele. A tua fé é mantida por ele. No entanto, preste atenção. Imagine, irmãos, um pavio de uma vela. Às vezes a chama está desse tamanho. E às vezes a chama está o quê? Havia chama na fé de Pedro. Estava pequenininha. E Jesus falou o quê? Eu não deixarei que a chama da tua fé se apague, porque eu que mantenho isso aceso. Mas ele fala uma coisa importante depois. Tu, Pedro, quando se converter, quando voltar, quando a tua fé realmente aumentar, fortaleça os teus irmãos. O que ele está dizendo? Você será aquele que irá soprar a fé dos teus irmãos. Porque, irmãos, a fé, ela é mantida por Cristo e por meio do encorajamento mútuo também. Você vai ouvir isso aqui, um pouquinho mais daqui para frente, tá? A fé, ela deve ser mantida e deve ser alimentada constantemente, por meio de alguns recursos que Deus dá para a gente, vai ver depois, tá? Mas entenda, Jesus não deixou que a fé de Pedro acabasse, e Pedro foi chamado para fortalecer a fé dos seus irmãos depois. O homem que teve a sua fé quase destruída, e não foi destruída porque Jesus não deixou Satanás conseguir o que ele queria. Mas Jesus fez o que naquela noite? Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Não era só Satanás, irmãos, que era o inimigo de Pedro. A carne de Pedro também é. Eu acho que eu que desliguei aqui, irmãos. Desligou de novo. Acho que a pilha está fraca, né? Ou a bateria, não sei. É, né?
Bom, Jesus falou para Pedro: Pedro, a tua carne é fraca, Pedro. Vigia e ora. Bom, eles fizeram isso, né, irmãos? Jesus foi lá orar com eles, e Jesus orando 3 horas ali, uma vigília, encontrou seus discípulos fazendo o quê? Dormindo. Não é à toa que foram... não é à toa o que aconteceu com eles depois. Vocês vão entender, irmãos, onde eu quero chegar depois, tá? Guarde isso. Bom, Pedro então fala o seguinte, a sua carta, 1 Pedro capítulo 5, fala o seguinte: resistam-lhe, versículo 9, firmes na fé, certos de que irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais de vocês. O que ele fala aqui? A solidariedade cristã, né? Não acho que só vocês estão sofrendo. Todo mundo como você está sofrendo. Não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa que a igreja passa. E não é só essa igreja. Várias igrejas ao redor, irmãos, estavam sofrendo também. E é importante você entender isso. Que o teu sofrimento não é único. Não é só você que passa pelo vale da sombra da morte. A igreja de Cristo passa por ela. E não é uma, todas, várias passam por isso. No 10 fala o quê? E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Em toda, irmãos, essa confusão, essa dor e sofrimento, esse vale da sombra da morte, nós temos um Deus soberano, controlando e governando tudo. Se eu não acreditasse nisso, irmão, nós seríamos miseráveis. Deus controla tudo. Deus governa o mal. Deus não é o autor, mas Ele governa. E Ele diz em Romanos que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos, enfim, também significa os problemas que acontecem. Por quê? Porque acima de Satanás, dos lobos, do leão, tem um Deus que governa e rege todos eles aqui. É difícil entender isso, irmãos, porque entramos numa área onde nós não temos acesso. Quando você está na escuridão, Deus ilumina tudo para você. Tem um salmo, o Salmo 19 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é que a gente coloca a lâmpada lá, para a ideia não é lâmpada, né? É talvez uma lanterna, uma lamparina. E quando você anda, né? A gente está andando com a lâmpada na mão aqui. Ninguém anda aqui pelo templo com a lâmpada jogando para lá, né? Mas a ideia é que quando você está andando pelo caminho, quem vai com você? Essa lâmpada, essa luz, que vai iluminando o quê? Tudo? Não. Ela só ilumina ou clareia o lugar onde você tem que pisar. Mas, irmãos, há um limite. E mais para frente, as trevas continuam. Mas Deus, irmãos, está governando tudo isso. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, eu costumo falar na igreja, e é bom repetir isso para mim toda vez, toda hora. A Bíblia não é um livro, irmãos, para responder todas as suas questões, tá? Não acho que você terá todas as respostas da Bíblia, você não terá. Não terá, irmãos. Ela não foi escrita para isso. Ela não foi escrita para responder todas as suas perguntas. Ela foi escrita para responder o que você precisa saber. O que você necessita saber. Não é um livro para você tentar descobrir enigmas por trás do universo. É um livro suficiente para você viver neste mundo tenebroso. Mas é tudo? Não. A Bíblia não é, irmãos, tudo sobre Deus. A Bíblia é tudo sobre o que você precisa para hoje. Para o agora. Para esse mundo. Então existem coisas que não são reveladas para a gente, que pertencem ao Senhor. E esse momento de escuridão que nós passamos no mundo, irmãos, não é para questionar a bondade dEle, a soberania dEle, porque é exatamente o que o lobo e o leão vai fazer com você. No vale da sombra da morte, ele vai dizer, será que ele cuida de você? E quem passou por isso? Jesus. Já que você é filho de Deus,
Rapaz, por que passar por essa dor? Pelo vale da sombra da morte? Ele quis, irmãos, colocar na cabeça de Cristo, irmãos, dúvida com relação ao amor do Pai, que Jesus acabou de ouvir no seu batismo. Será que Ele ama você mesmo? Será que Ele cuida de você? Você está passando fome. Olha o teu estado. Não sei se ele bateu papo em Jesus desse jeito, né? Mas a ideia dele se aproveitar da fraqueza de Cristo, irmãos, foi real. E Jesus falou que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia, irmãos, que Deus estava regendo tudo o que estava acontecendo. E naquela cruz, irmãos, onde Roma achou que ganhou, ela perdeu. Jesus destruiu, venceu o mundo na cruz. Não era Roma, irmãos, que estava acabando com ele. Não era Satanás, era ele que estava acabando com Roma. Ali não tinha um coitado como Raul Seixas cantava. Ó, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo, morrer dependurado numa cruz. É isso que Raul Seixas cantava. Eu não sou besta para bancar a onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Ele fala isso na sua música. Eu não sou besta. Depois de falar isso, eu não sou besta bancar onda de herói. Como se falasse, é um besta querendo bancar onda de herói. Ó coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Não ache, irmãos, que quem morreu na cruz foi um coitado. Foi o homem mais forte que esse mundo presenciou. O homem que destruiu todo o poder contra nós. Amém. Ele é o nosso pastor. Não é? Então Deus, irmãos, é soberano sobre isso, tá? Sobre a dor. Salmo 23, vamos voltar para lá. Aliás, melhor. Efésios capítulo 6. Vocês vão entender tudo que eu falei, irmãos, ao ler esse texto aqui, porque tudo vai fazer sentido tendo o que eu falei por trás, tá? Capítulo 6 de Efésios fala o seguinte, a partir do versículo 10. Depois de Paulo explicar tudo, irmãos, dar orientações, ele vai encerrando a sua carta dizendo o seguinte, versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, na pessoa do Senhor, nos recursos que ele tem, não é? Na força do seu poder. Agora ele vai colocar aqui, versículo 11. Vistam-se onde está o poder, irmãos, disponível a nós. É no Senhor e na força do seu poder. Ele fala, que poder é esse? Vistam-se com toda a armadura de Deus. Ou seja, qual é o recurso que nós temos? Deus nos deu uma armadura. Para quê? Porque estamos numa guerra. E é bom você entender isso. Você está numa guerra diária. Vistam-se com toda, não é com parte dela, com toda a armadura de Deus, a armadura que é dele, dada para nós, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. A palavra ciladas aqui é método, irmão. Satanás tem seus métodos e artimanhas, ele é esperto, inteligente, não é burro. E já Satanás está no centro de Umbanda, né, terreiro. E esses são os demônios dele, tá? Ele se envolve com coisa mais nível superior, tá? Ele usa a inteligência de algumas pessoas, ele tem estratégia, como ele fez com Jesus Cristo. Ele esperou Jesus, irmãos, chegar àquele nível de fraqueza para poder tentar acabar com Jesus ali. Porque ele é esperto, ele entende a natureza humana. Ele sabe quem nós somos, ele sabe quem você é muito mais do que você imagina. Ele entende quem é nós, ele está nesse negócio aqui há muito tempo. Tá? Ele conseguiu pegar Eva e em seguida Adão, através de Eva, um casal perfeito, e conseguiu seduzir esse casal, Eva, né? E usou Eva para poder atingir
o marido. E aqui ele fala, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo que? Tenebroso, escuro, sombrio, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, preste atenção, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Irmãos, guarde isso aqui, no dia mal. Existem dias maus, Efésios fala disso, capítulo 5, e existe o dia mal, que é um dia específico, talvez, da tua vida, onde ele vai, irmãos, agir com mais violência, com mais intento, com mais artimanha. E o crente tem que saber disso. Você não pode, irmãos, se esquecer de que você tem um inimigo. Temos inimigos. E eles estão ao derredor, estão examinando uma maneira de poder tornar aquele teu dia mau. Entenda isso. Quando vai ser esse dia mau? Não sei. Eu não tenho poder para prever esse dia. Quando será esse dia? Tá? Por isso, com a orientação do apóstolo Paulo. Olha, quando o dia mal aparecer, vocês pegam a armadura. Ele fala, olha, vistam-se da armadura, para que quando o dia mal vier, vocês estejam o quê? Preparados para ele. A coisa mais impressionante para mim no Salmo de 3, que eu demorei para entender, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Quando Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não terei medo de nada. Eu falo, gente, não terá medo de nada. Mas eu parei para perceber o seguinte, irmãos, que Davi não está passando pelo vale da sombra da morte. Ele não está. No Salmo 3 ele não está. Ele fala, quando, ou ainda, e quando eu passar. E por que é importante você entender isso? Porque Davi, irmãos, não se preparou para a batalha quando a batalha chegou. Porque o salmo começa como? Eu estava deitado no pasto verdejante me alimentando. Eu estava com ele. Quando ele apontava o caminho para mim, ele estava comigo. Então há uma caminhada do início, irmãos, até chegar o dia mau. Porque Davi era um homem que tinha intimidade com o Senhor sempre. Ele errou, pisou na bola, muito. Mas ninguém pode, irmão, dizer que Davi não tinha intimidade com o Senhor. Ninguém pode falar disso. Davi, irmãos, foi derrotado por um inimigo chamado coração, o coração dele. Inimigos ao redor, irmãos, não venciam Davi, porque ele era um homem de guerra. Mas um dia que ele resolveu dar um passeio no palácio, ele caiu. Porque foi o dia onde ele não estava o quê? Ele achou que poderia não estar armado, porque ele não estava onde? Na guerra. Mas ele nem pensava, irmãos, que a guerra estava sendo travada no menor campo de batalha do mundo, onde as maiores guerras são travadas, aqui, ó, no coração da gente. A maior guerra que você enfrenta acontece no menor campo de batalha, o teu coração. Esse foi o dia, irmãos, mau de Davi. E ele estava preparado? Não. E Davi fala no Salmo 3, irmãos, talvez até tendo aprendido com essa experiência dolorosa que ele teve. Davi fala que tinha inimigos, irmãos, inimigos fora e inimigos dentro. Inimigos internos, que era o próprio coração dele, e inimigos exteriores também. Depois a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso. Mas o texto continua. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencidos, continuar, vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, né? Crente pode vencer o mal quando ele está armado, quando ele está com a armadura, não é? Agora, versículo 14. Portanto, fiquem firmes. E o que é essa arma? Armadura, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do
maligno. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso aqui, irmãos, senão a gente vai tomar o tempo todo. Mas o escudo é o que é? Escudo da fé. É o que Pedro fala onde? Lá na carta dele. Resistam firmes o diabo na fé. O que fé é essa? É fé que Cristo venceu o mundo. É fé que Satanás o venceu. Não é fé em você. Não é fé na tua capacidade. É fé na armadura, é fé no evangelho, é fé na palavra. É fé naquilo que ele fez na obra dele. É fé que Satanás já foi derrotado, irmãos. Que os nossos inimigos já foram destruídos. É esta fé. E ele continua. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a única arma de ataque dessa armadura? Que é a palavra. E quem usa a palavra para atacar o mal? O Espírito, não é? A espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus, né? Então, quer, irmão, ser uma pessoa cheia do Espírito? Seja cheio da palavra. Qual é o recurso, irmãos, poderoso que você tem para enfrentar o mal? A espada de defesa, o escudo e o resto. Mas a espada de ataque, quem usou isso? Contra Satanás. Está escrito, também está escrito. A palavra foi o alimento para ele no deserto, mas a palavra foi a arma de ataque dele contra Satanás. E Satanás, fugiu, porque o menino é bom de Bíblia. Tentei aqui pegar ele, mas não, ele é bom. Ele conhece. E não somente conhece, ele confiava na palavra. Ele cresceu conhecendo a palavra, irmãos. Ele era cheio da palavra, por isso era cheio do Espírito Santo também. Jesus era assim. Mas não para por aí. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica para isso. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui, irmãos, eu acredito que é a parte mais importante do que está aqui. O que Jesus fez, irmãos, antes da sua crucificação? Ele gemeu, ele suplicou, ele orou intensamente. Ele lutou, irmãos, em oração. Agora, lembra o seguinte, nós temos uma armadura aqui, não é? Você pode equipar um soldado, irmãos, dos pés à cabeça, mas se ele dormir, já era. O que adianta um soldado equipado dormindo? O que adianta, irmãos? Vão para a guerra e todos os soldados dormem naquela guerra. Está todo mundo com metralhadora, com arma, com tudo. Dormiu, já era. E o que mantém você acordado? Vigilante. A igreja, irmãos, que não dorme é a igreja que ora, que vigia. Vigiar tem essa ideia de você se manter sóbrio. A oração, irmãos, torna você consciente de uma guerra. A oração torna consciente você de que existe poderes maiores do que você imagina. A oração, irmãos, é você tomar a consciência que Deus está com você e você não está sozinho porque você vai orar para Ele. E a oração faz você pensar e estar em pé para resistir ao ataque que virá. Agora não para, porque ele fala para perseverar em súplica e oração por todos os santos. Sabe o que você percebe aqui? É o que eu falei desde o início. Quais são os recursos que Deus deu para a gente, irmãos? Desde o início do Salmo até o fim. E aqui também. Palavra de Deus, oração e comunhão. Falando isso. Se eu não me envolver com a palavra e não for cheio dela, se eu não me envolver com oração perseverante em súplica, vigiar e orar, e se eu não me envolver com os meus irmãos nessa luta onde nós estamos sofrendo juntos, nós somos presas fáceis para o inimigo. Amém, meus irmãos? Amém. Então a pergunta fica: como está a tua vida de oração? Tua vida de comunhão com a igreja? Como está o teu relacionamento com a palavra do Senhor? São recursos que o pastor tem disponíveis para você. Nós temos Ele e aquilo que Ele nos dá. Palavra, oração e a igreja, o rebanho dele. Mas não para por aí. Vamos voltar para o Salmo 23? Estou partindo para o final já, tá, irmãos?
O pior inimigo aqui, irmãos, não são os lobos, tá? O pior inimigo de Davi não é o leão. O pior inimigo aqui do Salmo 23 é a morte. É a morte. A vara que o pastor usa, irmãos, espanta ou mantém os animais para longe da ovelha. Mas o que livra a ovelha do cair no buraco ou se despencar neste vale, onde a morte a espreita, onde a morte lança sombra sobre ela. Porque o grande medo e pavor da ovelha, irmãos, é morrer. E quando ela vai cair, o pastor pega o cajado e faz o quê? E puxa. O maior inimigo nosso, irmãos, não é Satanás. O nosso maior inimigo não são os falsos profetas e os falsos mestres. O maior inimigo, irmãos, nem mesmo é teu coração. O pior inimigo do homem é a morte. E ela será a última inimiga a ser destruída. Nem Satanás, irmãos, é tão forte quanto ela. Porque ele será lançado lá. Você acha, irmãos, que o maior inimigo que Jesus venceu foi Satanás? Não. Não. O pior inimigo que o nosso Senhor enfrentou e destruiu foi a morte. E é disso que o Salmo 23 fala. É disso. E essa segurança, irmãos, que nós podemos ter. Eu não preciso temer a morte. Por quê? Porque o pastor está comigo. E o seu cajado me puxa. Eu vou dizer, irmãos, como ele puxa a gente. Jesus tinha uma segurança imensa, irmãos, no Pai, porque ele falava, como Davi expressa no Salmo 16, se não me engano, meu Pai não deixará a minha alma na morte. Jesus, como ovelha, irmãos, o Pai usou o cajado para puxar o seu filho da morte. E ele sabia disso. Eu só vou enfrentar a morte porque eu sei que o Pai vai me levantar de lá. Ele vai me levantar. Salmo 23, irmãos, do versículo 5, fala o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui a ideia da ovelha parece, não é mais, eu não entendo, continua aqui. Aqui a ideia, irmãos, de uma vitória, de um anfitrião como Deus, que nos recebe em seu lar e nos trata, irmãos, com festa, com abundância, aonde você pode ver, irmãos, que os teus inimigos estão derrotados, porque quem venceu eles foi o Senhor. E a festa, vitória, alegria e abundância nesta casa. E os hóspedes que te recebem se chamam bondade e misericórdia. Agora, o que é que Davi tem do início até o fim, irmão, do Salmo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não tenho tempo, irmãos, mas essas duas palavras, bondade e misericórdia, irmãos, é a revelação da glória de Deus para Moisés. O fundamento da salvação do povo de Israel, irmãos, o fundamento é isso. Quando aquele povo, irmãos, Moisés subiu lá para receber os mandamentos, ele desce e o povo está o quê? Fazendo festa, idolatria. Deus então, irmãos, se levanta para derramar sua ira. Moisés ora e intercede, irmãos. E ele pede: Senhor, eu peço que o Senhor mostre a tua glória para mim. Deus então mostra a glória. Não tem tempo, irmãos, eu estou sendo aqui bem resumido, bem sucinto, tá, nessa parte. Mas como Deus manifesta e mostra a glória dele para Moisés? Ele coloca Moisés dentro de uma fenda de uma rocha, ele tampa, ainda vira as costas, né? E passa proclamando o quê? Isso aqui. Um Deus bondoso, misericordioso, tardio em ira e de grande clemência. Moisés sabe disso, irmãos, e falou: olha, Senhor, só olha como esse povo é ruim.
como esse povo é duro, mas o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. Salmos, irmãos, Davi fala várias vezes. Eu poderia ler vários salmos falando sobre isso aqui para você, vários. Quando Israel, irmãos, vai para o cativeiro babilônico, depois de muito tempo, 70 anos, aquele povo retorna para Jerusalém, uma cidade destruída. É interessante, irmãos, que Neemias vai falar sobre isso aqui. Ele vai falar exatamente como o Senhor tratou com aquele povo, mostrando a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, faça de novo. Mostre de novo a esse povo rebelde. E quando vamos para o Novo Testamento, irmãos, a certeza que nós temos é exatamente isso. Quando você olha para o passado, para a cruz de Cristo, você olha o seguinte: a bondade e a misericórdia do Senhor sendo manifestadas por nós. Efésios capítulo 2 fala disso. Tito capítulo 3 fala disso. De Deus manifestando a sua bondade e misericórdia, nos tirando da morte e nos dando vida. Efésios 2 fala disso para a gente. Mas não para aí, irmãos. Eu olho para o passado e vejo, tem perdão, tem graça. E aquilo que aconteceu na cruz perdura até hoje, porque o resultado do que ele fez, irmãos, continua até esse exato momento e vai continuar. Até quando? Até um dia você está onde? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, por que eu falo, irmãos, que a maior esperança de Davi era essa? E por que ele não tinha medo da morte? Porque ele contemplava a eternidade. Senhor, o Senhor está comigo. E eu sei que a morte já foi destruída por causa da tua bondade e misericórdia. E eu sei que os meus inimigos serão derrotados. E eu estarei na tua casa para todo sempre. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês e quero encerrar aqui. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Se você quiser fechar os teus olhos enquanto eu leio o texto, depois eu vou falar a referência, irmãos, pense em cada palavra que você vai ouvir aqui. E pense no Salmo 3, irmãos. Ao olhar para o passado, eu vejo uma cruz, mas vejo a ressurreição de Cristo. O que transformou aqueles homens covardes em homens corajosos, irmãos, foi porque eles viram Jesus vivo. Aquele Pedro covarde, medroso, se tornou um homem que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, porque ele viu Jesus ressurreto. E por que ele não teve mais medo da morte? Ele venceu. O túmulo está vazio. O nosso maior inimigo foi vencido. Não precisamos ter medo, porque o que nós esperamos é a eternidade. Amém. É a eternidade. Porque a morte foi vencida. Vou ler. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15? Porque pessoas estavam questionando e duvidando da ressurreição. E Paulo, irmãos, escreve nos capítulos mais importantes, irmão, de sua carta, mostrando o seguinte: de fato, Jesus ressuscitou e há ressurreição de mortos, sim. E essa é a nossa esperança. O que vale, irmãos? Eu estou enfrentando feras, eu perdi tudo, todo dia a morte me espreita. Mas o que me dá coragem de enfrentar feras é saber: Ele venceu a morte. Amém. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis das criaturas. É a pior besteira que existe, irmãos,
fazer o que estamos fazendo se nós não cremos na ressurreição. Isso aqui não vale nada. Se não há a esperança e a convicção de que Jesus está vivo, não faz sentido isso aqui. O que faz com que tudo que nós fazemos aqui, irmãos, tenha sentido é essa convicção. Ele ressurgiu. Ele vive. E um dia o cajado dele vai tirar a gente de lá. Vai. Porque ele não vai deixar a nossa alma na morte. Amém. Ele vai ressuscitar a gente. Agora, qual é a tua esperança? Essa esperança, irmãos, esse é o problema dos cristãos de hoje. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e fortes com base nisso. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e vocês também vão. Nada do que faz sentido, irmãos, porque há a ressurreição. Vamos ficar de pé e vamos orar? Irmãos, imagine a seguinte situação. Imagine uma situação que poderia ou poderá acontecer comigo. Eu estou enfermo, imagina a situação, estou enfermo e meu estado é terminal. Meu médico, então, já pronunciou para mim que eu tenho apenas alguns dias de vida. E vocês vão me visitar lá no hospital e falam isso para mim: pastor, fique em paz, estamos orando pelo irmão. E Deus vai tirar você daí, pastor. Deus vai livrar você, pastor. Aí eu falo para você: será, irmão? Porque, irmão, eu tenho plena convicção, irmão, de que Deus ressuscita mortos, que Deus cura pessoas, de que Deus faz milagres ainda. Eu creio nisso. Mas a maior esperança que eu tenho, irmãos, não é num corpo como esse. A maior esperança que eu tenho, irmãos, não é sair de um leito do hospital e viver por mais alguns dias. Não é a maior esperança que eu tenho. Não é. A maior esperança que eu tenho não é ser curado de um câncer ou de um outro problema. O correto seria o seguinte: pastor, estamos orando por você, pastor. E nós cremos que Deus pode levantar o senhor dessa cama, porque Ele pode fazer isso. Mas, pastor, Jesus venceu a morte. E a esperança que nós temos, que se o Senhor partir, o Senhor estará na eternidade com Ele. E eu falo, irmãos, que é o que nós mais queremos. É o que nós mais queremos, irmãos. Esta é a esperança que você dá para alguém, irmãos, que está com medo da morte. Jesus venceu a morte. Que morte? Não é essa morte, irmãos, que nós enfrentamos aqui. E Ele te dá vida, e essa vida é a vida eterna que você terá com Ele na glória. Imagina aquele irmão olhando para você, pronto para ir, com alegria e entusiasmo. Por quê? Porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque Ele venceu a morte. Mas essa convicção você tem quando? Quando você está no leito de morte? Essa convicção você tem que ter hoje. Irmãos, não espere chegar o furacão para você se preparar, tá? Não espere. Não espere chegar o dia mau, quando você vai enfrentar um hospital ou uma perseguição por causa da tua fé. Se alimente hoje. Viva hoje. Para que quando o dia mau chegar, você esteja preparado para ele. E possa dizer como Davi: eu não vou ter medo. Por quê? Porque Ele não estará comigo, Ele já está comigo. E Ele vai passar comigo pelo vale. E não é o cajado dele que estará lá, ou a vara. O cajado e a vara já estão presentes. Mesmo quando ainda não passar. Porque já é real para a gente. Pai bendito. Em nome de Jesus, Pai, queremos sair daqui com essa convicção que a morte foi engolida pela vitória. Jesus venceu a morte, Senhor.
E o vale da sombra da morte, Pai, não tem poder sobre nós. Podemos passar, irmãos, por este mundo, podemos passar aqui, Senhor, com coragem, com paz, resistindo os inimigos, enfrentando, Pai, a sombra da morte que nos espreita, porque temos a convicção em Jesus Cristo, nosso Senhor, de que Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Amém. E Ele é aquele, Senhor, que vai nos livrar e nos puxar da morte. A nossa esperança bendita e eterna é esta: a vida eterna ressurreta com o Senhor. Amém. Uma coisa, Pai, nós pedimos e buscaremos, como Davi disse, que é meditar na Tua glória e buscar o Senhor. Porque não há nada melhor na vida do que Tua graça, Senhor. Não há nada melhor, Pai, do que estar na Tua presença. Sim. Que possamos ansiar por esse dia glorioso. Esta vida ressurreta que nós já experimentamos hoje, mas experimentaremos plenamente na glória que há de vir. No nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Amém.